Olha aí, ó. Agora eu saquei! Agora todas as peças se fecharam! Eu estou entendendo tudo Olha agora! aí, ó. Eu vou ficar de olhos abertos! Outro caso encerrado! Claro, ó, só! Eu estava certo! Olha aí, ó. Enxergando! Agora tudo vai mudar! Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó.